Nós estamos no 5º vídeo sobre doutrinas da graça na Igreja Plena Oceânica aqui em Niterói. Quando nós conversamos sobre doutrinas da graça com as pessoas, nós observamos que o título das doutrinas da graça criam muita confusão. Criam mais confusão do que a doutrina em si. Muitas vezes, quando você começa a explicar a doutrina, as pessoas se rendem um pouco. Mesma coisa hoje, nós vamos falar sobre a irresistível graça. Eu vou ler um texto com vocês para vocês entenderem um pouco das oposições à doutrina. Vamos começar um pouquinho diferente hoje. Romanos 10, 21. Olha o que diz. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Atos 7:51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Ora, por esses textos você vê que a graça ela não é tão irresistível assim, não é verdade? Na verdade, ela é resistível sim. Quando nós dissemos que ela é irresistível graça, é no sentido que aos eleitos de Deus, a quem Deus chamou, ela realmente é irresistível. Nós podemos resistir à graça de Deus até onde Deus quer que resistamos. A graça de Deus faz exatamente o que Deus quer, no momento que Ele quer e da forma que Ele quer. Na verdade, a doutrina de irresistível graça, ou graça irresistível, está mais ligada à eficácia, à eficiência da graça de Deus. Nós temos que retornar aos pontos levantados pelos remonstrantes lá nos cânones de Dort. Se você tem dúvida sobre isso, eu te convido a voltar a ver o nosso primeiro vídeo, tá bem? Qual era o ponto dos remonstrantes com relação à graça? A graça é a obra que regenera o coração em resposta ao nosso ato de fé salvadora. E no que nós cremos? Nós cremos que o novo nascimento, ou graça, é a obra regeneradora no coração que gera necessariamente o ato da fé salvadora. Enquanto nós entendemos que a regeneração precede a fé, a posição dos remonstrantes, a posição arminiana é o contrário, é o oposto. Eu quero voltar a ler alguns textos com vocês do Antigo Testamento, mostrando que a nova aliança prometia uma graça que triunfaria sobre a nossa resistência. Na verdade, assim, esse início de hoje, ele tem muito a ver com a aula passada, com a doutrina passada. Quando Moisés estava chegando à Terra Prometida com o povo, no livro de Deuteronômio, ele repete a lei. Deuteronômio é uma curiosidade para você. Deuteronômio é exatamente isso. É uma repetição ou um resumo da lei. Porque toda aquela geração que saiu do Egito, ouviu as leis aos pés do Monte Sinai, ficou 40 anos peregrinando pelo deserto, aquela geração toda faleceu, e uma nova geração, com exceção de Josué, Caleb e Moisés, estavam ali para ouvir novamente a lei de Deus. E Moisés relembra ao povo: olha, aconteceu isso, o Senhor passou a sua lei, né? Os seus pais, eles ficaram com muito medo do que viram, e eles pediram que eu fosse o representante, e Moisés relata isso para eles, e a resposta de Deus para Moisés, ou para o povo, é impressionante. Eu quero ler com vocês Deuteronômio 5, do 27 ao 29. Começa com o povo dizendo assim para Moisés: aproxime você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Aí Moisés responde ao povo, versículo 28. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouvi o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para me temer e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Percebe a ironia? Moisés, o povo está certo. O próprio Deus diz isso, que o povo estava certo. O problema é que eles não têm o coração disposto, a atitude apropriada para isso. No final do livro de Deuteronômio, quando Moisés está relatando ao povo, finalizando a leitura da lei, Moisés repassa para eles o que aconteceu, e Moisés afirma que eles ainda não tinham o coração disposto porque o próprio Deus não tinha dado. Olha Deuteronômio 29, de 2 a 4, o que diz? Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse:
Os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas, até hoje, o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Nós encontramos vários textos no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, com condicionantes do tipo: se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se você agir assim, então acontecerá desta forma. E esses textos, essa forma de entender o texto, ou de analisar o texto apenas por isso, é alegado por aqueles que dizem que a graça de Deus está disposta a todo mundo de forma igual, e cada um pela sua escolha, ou nós pela nossa própria escolha, nós conseguimos avançar ou não. Eu quero ler um texto com vocês que me impressiona muito no Antigo Testamento mesmo, que me mostra, além desses dois que nós lemos, que a resposta ao Senhor depende no coração disposto que o próprio Senhor dá e só Ele pode dar. Eu quero ler com você 2 Crônicas, capítulo 30, do versículo 6 ao 12. É um texto onde o rei Ezequias ele convoca todo o povo para voltar a celebrar a Páscoa. Ele passa a ordem por todo o povo e olha só quem obedece ao chamado. Versículo 6 começa assim: Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e por todos os seus oficiais com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que, façam isso, para que ele se volte para vocês que restam e escaparam das mãos do rei da Síria. Versículo 7. Não sejam como seus pais e seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Eles fizeram isso, aconteceu isso. Versículo 8. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados, submetam-se ao Senhor, venham ao seu santuário para que ele consagrou para sempre, sirvam ao Senhor, ao seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Façam dessa forma e vai acontecer isso. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Mais uma vez, a forma, se vocês fizerem assim, acontecerá isso. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. Versículo 11. No entanto, alguns homens de Azer, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Versículo 12. Já em Judá, a NVI bota já em Judá, as outras versões também em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executar o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme as palavras do Senhor. Nas outras versões, dando-lhe unidade de pensamento, está traduzido como: o Senhor Deus deu um só coração, ou seja, um coração disposto a fazer o que era necessário. Textos como esse, o entendimento do que Deus, através dos seus profetas, mostra o que seria a nova aliança, como nós falamos no vídeo passado, me faz entender que, mesmo que eu leia textos em que eu tenha essa fórmula, se, então, mesmo que não tenha o finalzinho, igual nós vemos aqui, me faz entender que, em função do que envolve a nova aliança, sempre depende de Deus para que eu tenha um coração disposto a obedecê-lo. Não depende de mim. Na verdade, a doutrina da graça, de um modo geral, ela te faz esvaziar tudo que possa depender a você para que você tenha um relacionamento ideal, perfeito, possível com Deus. Sempre vamos depender da graça de Deus. Eu queria voltar com você ao último texto que nós lemos na primeira doutrina, que seria João 6,65. E eu vou apresentar para você como ele é entendido pelos arminianos, pela posição dos remonstrantes, e como nós entendemos. Como nós entendemos, vocês já viram, mas eu quero reforçar o nosso ponto, para você entender como que o seu viés ele pode te levar a uma interpretação diferente.
Olha o que diz João 6,65, eu vou repetir para vocês. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Na visão arminiana, dado pelo Pai tem o sentido de ser atraído pelo Pai, no sentido de que Deus exerce uma persuasão externa, como ele exerce a todo mundo, ou uma atração, uma influência, que abrange a todos, mas alguns respondem positivamente, outros não. Se houver sujeição à atração, à influência externa que Deus dá a todos, seremos salvos. Eles argumentam isso e tentam basear o argumento no versículo 44, está no mesmo contexto. Olha o que diz o versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, está destacando aqui a palavra atrair. Como eu disse, eles entendem que atrair nesse texto tem a ver com influência. Deus influencia todos igualmente e o nosso impulso decisivo, lembra da primeira doutrina? Faz a diferença. Por que nós não cremos assim? Por causa do próprio contexto. Eu vou deixar que ele fale por si. Vamos ler aqui, no mesmo capítulo e nos capítulos da frente também. Depois eu vou voltar a um exemplo que o próprio Cristo dá, que é tremendo. João 6, ainda em João 6, versículo 37. Todo que o Pai me der, virá a mim. E a quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Versículo 39. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Só por aqui já poderíamos definir que todos que o Pai atrai virão a Jesus. É o que está no texto. Então atrair não é um atrair geral. Você tem que forçar muito o texto não deixa isso claro. Muito pelo contrário. A quem o Pai atrai, vem a Jesus. Mas vamos continuar vendo os outros textos. João 10, 29, olha o que diz. Meu Pai, que as deu para mim, falando das ovelhas, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. João 17, 2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. João 17, 9. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. João 17, 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo até onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Como eu disse para vocês, eu queria mostrar alguns exemplos que Jesus dá. A não ser que você entenda que Jesus não era muito hábil para apresentar comparações, você não tem como não se render ao que ele fala, a essas doutrinas. Jesus, no mesmo livro de João, portanto faz parte de todo esse contexto, Jesus ele usa uns exemplos e ele fala que para você ver ou entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. E ele define como nascer de novo, como nascer da água e do Espírito. E no final tem uma chamada que Jesus dá em Nicodemos, porque Nicodemos era um mestre da lei. Ele deveria ter entendido o que Jesus estava falando. O texto é João 3, João 8. Olha o que diz o texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Aí, o versículo 5, eu quero que você compare o 5 com o 3. Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhe a verdade. A mesma coisa. Ninguém pode entrar no reino de Deus. Ninguém pode ver e ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, se não nascer de novo. Aí Jesus continua. O que é carne, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Se você se lembrar da primeira aula, no finalzinho, quando Jesus compara Espírito e carne, isso aqui faz muito sentido para você. Não, versículo 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo.
O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe dizer, não pode dizer de onde ele vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Versículo 10, disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? A chamada de Jesus. Tem textos na Bíblia que a gente passa anos, a gente conhece o texto, mas passa anos sem compreender muito bem. Eu passei muito por esse texto, muito mesmo. À luz do que nós estamos estudando, eu quero fazer uma pergunta para você. Você participou de alguma forma para produzir o seu nascimento? Eu estou falando do nascimento mesmo, como pessoa, carne. De alguma forma você pôde opinar, você pode dizer sim ou não, não quero nascer, quero nascer? Você foi influenciado para nascer, você foi atraído para nascer? Respostas são óbvias, não é mesmo? Então, por que você acha que Jesus usou esse exemplo e que para o nascimento do Espírito seria algo diferente? Nascer de novo ou nascer da água do Espírito, se é o próprio Jesus que faz esta comparação. Exatamente por não depender de nós, é que quando Jesus fala que os que são nascidos do Espírito, eles são como o vento. Você não sabe de onde vem, para onde vai, você não sabe, porque depende totalmente da ação do Espírito. E pensar que Nicodemos era um fariseu mestre da lei, é um cara que sabia o Antigo Testamento quase que todo, onde estavam as coisas, sabia textos de cor, capítulos inteiros de cor, ou partes inteiras de cor. E Jesus usa termos muito interessantes. Nasce da água e nasce do Espírito. Eu quero ler um texto para você da Antiga Aliança, prometendo a nova aliança, prometendo um novo nascimento, porque no Antigo Testamento não fala do nascimento. Mas olha o que diz Ezequiel 36, de 25 a 27. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Versículo 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos, a obedecerem fielmente as minhas leis. Faz todo sentido, não é mesmo? O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Se você não tem como intervir nisso, a graça de Deus faz isso. Você resiste até onde quiser. Mas fica uma última consideração. A nossa condição natural nos impede. Deus, por um motivo que a gente não sabe, nos elege. Faz todo o plano da nossa salvação, faz a expiação, move todo o universo para nos chamar a Ele, criar um relacionamento com Ele. E por que alguns abandonam a fé? Esse é um assunto para o próximo vídeo. Até lá.